Nós vamos dar início à reunião do Intramuros e hoje a reunião pertence ao grupo do ICESP. Eu estou aqui representando a doutora Ana Hoff e o nosso palestrante é o doutor Marcos Tadashi, que é médico assistente do ICESP, doutor em ciências, e ele tem também um pós-doc que ele fez pela Emory University em Atlanta e hoje vai falar sobre hiperglicemia, diabetes, corticoides no paciente com câncer. Bom dia a todos. Então, vou representar o ICESP hoje. Deixa eu sumir. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. Então, o roteiro, vou falar sobre os glicocorticoides, a hiperglicemia ou diabetes induzida por corticoide, a monitorização glicêmica em pacientes com câncer em uso de corticoide, depois o tratamento da hiperglicemia induzida por corticoide ambulatorial hospitalar, o que tem de evidência nisso, e perspectivas de tratamento. Então, os glicocorticoides sistêmicos, eles são divididos de acordo com a duração de ação, né? Em curta, ação intermediária e ação longa, sendo que os mais usados em pacientes com câncer são a prednisona e a dexametasona. Os glicocorticoides no tratamento oncológico, eles podem ser usados como terapia adjuvante à quimioterapia, para indução de apoptose, principalmente nas células hematológicas, ação anti-inflamatória, pode ter um efeito antiemético, eles podem ser usados para aumento do apetite, especialmente porque os pacientes é comum ter a caquexia induzida pelo câncer, e os pacientes com ajuda, e para ajudar também no manejo da dor oncológica. Então, são os glicocorticoides em doses altas, todo mundo sabe aqui, as consequências desse uso, quanto ao estímulo do apetite, atrofia muscular, esteatose hepática, obesidade central, alteração no pâncreas e osteoporose, entre outras alterações. Então, especificamente no pâncreas, que é o tema da aula, então ele pode levar a uma lipotoxicidade e insuficiência funcional de células beta. Seu uso agudo o pâncreas tenta contrabalancear o aumento da resistência insulínica através do aumento da secreção de insulina e hiperplasia de células beta, mas o uso crônico leva à redução de síntese e secreção de insulina, apoptose e redução da sensibilidade à insulina. Então, o uso crônico de glicocorticoides em doses altas eleva a glicemia pós-prandial, mas a glicemia de jejum é pouco aumentada. Em relação à elevação da glicemia pós-prandial, ocorre aumento da resistência insulínica, redução da secreção de insulina, aumento da neoglicogênese hepática, aumento da lipólise e tem um efeito incretínico prejudicado. Quanto à glicemia de jejum pouco aumentada, isso ocorre devido à inibição do GH, reduzindo o fenômeno do amanhecer, isso é meio controverso ainda, a redução da síntese de glicogênio e depende da meia-vida do corticoide usado. Então, no tratamento, o tratamento visa uma maior necessidade de insulina prandial, tá? Em torno de 70% da dose total diária e 30% de insulina basal. Só cuidado, porque a maioria dos estudos são estudos americanos que usam o esquema basal-bolus com análogos de insulina de longa duração, não NPH como a gente tem disponível aqui pelo SUS. Essa revisão, uma revisão sistemática, é uma revisão que eu recomendo que todos leiam, que saiu no Endocrine Practice em 2022, e eles mostram as evidências científicas do tratamento, né, do uso da hiperglicemia induzida por glicocorticoide, e aí ele também fala também em relação ao tratamento de COVID, né, que foi um tratamento cujo tratamento envolvia glicocorticoide em doses bem altas, né? Então, o desafio do manejo da hiperglicemia induzida por corticoide vem por causa da escassez de uniformização em terminologia ou da definição de hiperglicemia induzida por corticoide. Não há recomendações padronizadas de rastreamento e os estudos controlados randomizados são escassos. Então, qual que é a definição de hiperglicemia induzida por corticoide? Então, se define como a glicemia elevada associada ao uso de glicocorticoide em pacientes com ou sem diabetes,
maioria dos autores usam como sinônimo do diabetes induzido por corticoide, mas alguns autores consideram o diabetes induzido por corticoide como aquela hiperglicemia de início recente, que eu não tinha antes, mas outros também definem aquela hiperglicemia que se mantém após a suspensão do corticoide. Quanto à epidemiologia, a hiperglicemia induzida por corticoide é a principal causa de hiperglicemia induzida por drogas. Em torno de 2% dos casos de diabetes de início recente são devido a essa causa. O risco de um paciente sem diabetes desenvolver hiperglicemia usando o glicorticoide é de 30% a 50%, e especificamente em neoplasias malignas hematológicas chega até, algumas casuísticas, até 70%. Todas as vias de administração de corticoide em altas doses, oral, inalatória, intranasal, tópica, intraarticular, intramuscular, endovenosa, aumentam o risco de hiperglicemia, mas os dados são ainda conflitantes com o uso do corticoide inalatório, intranasal e tópico. Em relação aos pacientes sem diabetes, como que é a recomendação da monitorização glicêmica dos pacientes? Infelizmente, ainda são poucos dados na literatura que descreve o perfil glicêmico desses pacientes. Além disso, a glicemia não é rotineiramente realizada nos pacientes sem diabetes durante a quimioterapia. Então, a recomendação é realizar a automonitorização glicêmica por pelo menos 1 a 3 dias do início do uso de corticoide em doses altas. E se tiver aumentado, recomenda-se que se mantenha durante o tratamento. O que se sabe é que a hiperglicemia induzida por corticoide aumenta significantemente a morbimortalidade, inclusive em pacientes sem diabetes conhecido. As principais complicações são as emergências hiperglicêmicas, infecções, doença enxerto versus hospedeiro, maior tempo de hospitalização, toxicidade relacionada à quimioterapia e o maior risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. São fatores preditores. São esses autores meio que se concordam quanto a isso. São as doses mais altas de corticoide, a via de administração endovenosa, via oral, intramuscular, mais que inalatória, a maior duração do tratamento com corticoide, então os pacientes que usam contínuo é mais que intermitente, idade avançada maior que 60 anos, pré-diabetes, e especialmente a hemoglobina glicada maior ou igual a 6%, a história pessoal de diabetes gestacional ou antecedente de hiperglicemia induzida por corticoide, antecedente familiar de diabetes, os pacientes com sobrepeso, obesidade ou aumento da circunferência abdominal, pacientes com hipertrigliceridemia, hipertensão arterial, tabagismo, insuficiência renal com taxa de filtração glomerular menor que 40, ou uso concomitante de MMF, ou inibidores de calcineurina, como ciclosporina e tacrolimus, pacientes em uso de diurético com furosemida e há relatos também de associação com infecção por citomegalovírus. Então, como que é feita a monitorização glicêmica da hiperglicemia por corticoide? Pode ser feita pela automonitorização glicêmica, né, glicemia capilar, através da frutosamina, hemoglobina glicada, ou a monitorização contínua de glicose intersticial. Então, esse estudo que a gente fez, então, quando eu entrei no CESP, uma das grandes dúvidas minha era se eu podia confiar na hemoglobina glicada dos pacientes que a gente pedia no ambulatório, né? E tem não tem quase dados disso, né? Então, tem uma ideia, ó, em anemia, em torno de 45% a 50% dos pacientes tinham anemia, né? Mas a grande maioria anemia leve, tá? De 10 a 12 gramas por decilitro. Então, minha dúvida era se a hemoglobina glicada era um bom marcador desses pacientes. Aí, outra coisa que a gente tinha de desafio era porque, na época, no início, quando eu comecei no ICESP, não era tão padronizada a distribuição de fitas reagentes para glicemia capilar. Então, a maioria dos pacientes não tinha acesso e a gente ficava naquele dilema, como que a gente controlar a glicemia sem glicemia capilar? Então, aí eu pensei em usar a frutosamina como marcador de mais curta duração, para ter um controle desses pacientes. Então, aí o que a gente fez? A gente pegou no nosso ambulatório os pacientes que faziam glicemia capilar, né? Então,
e a gente correlacionou com frutosamina e hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada com 3 meses, a frutosamina com controle de 1 mês. E aí depois, por final, a gente tentou fazer a correlação da frutosamina e glicada. Para nossa surpresa, a hemoglobina glicada mostrou-se um bom parâmetro, inclusive nos pacientes com anemia, depois eu vou mostrar. A frutosamina também, tá? E teve uma boa correlação da hemoglobina glicada com a frutosamina. Então, chama atenção aqui para o tema da aula, em torno de 30% dos pacientes usavam glicocorticoide. E quando a gente faz a análise de subgrupo, os pacientes usando corticoide, a correlação também se mantém, tá? Da frutosamina com 1 mês de monitorização, a hemoglobina glicada com 3 meses e a frutosamina com a glicada. Então, o único estudo que havia de glicose intersticial ao longo das 24 horas eram pacientes com DPOC, tá? Avaliando essa glicose, monitorização contínua, e tratados com prednisolona. Então, esse estudo aqui de 2011 que saiu no JCM, eles usaram ainda a monitorização contínua de 24 horas, não a atual, os mais recentes, que é de 14 dias, né? Então, esse estudo avaliou 60 pacientes que internaram consecutivamente por DPOC, né? E aí eles avaliaram, nesse grupo 1, os pacientes sem diabetes, sem prednisolona, o grupo 2 sem diabetes com prednisolona e o grupo 3 com diabetes e com prednisolona. Então, o que a gente observa mesmo, que a glicemia aumenta com o uso do corticoide, especialmente nos pacientes com diabetes, né? E esse aqui é um gráfico mostrando ao longo do dia, das 24 horas por dia, o aumento principalmente no final da tarde. Então, a gente resolveu fazer um estudo também, usando a monitorização contínua de 15 dias, né, de glicose intersticial, usando o Freestyle Libre. A gente recebeu uma doação de 20 libras, e a gente resolveu usar nos pacientes sem diabetes, com neoplasia maligna hematológica, tratado com corticoide, durante a quimioterapia. Então, nosso objetivo então, foi avaliar essa glicose intersticial, e foi um estudo prospectivo para avaliação através do LIB. Para quem não está habituado, né? Então, nosso estudo eram 20 libras, mas só apenas 15 a gente conseguiu avaliar. Alguns pacientes não chegaram a fazer corticoide, alguns pacientes caiu libre e não quis recolocar. Então, mas a idade mediana de 53 anos e MC mediano de 25. Mas 80% dos nossos pacientes são pacientes com linfoma não Hodgkin. E 40%, quase metade, usando esse esquema R-CHOP. Para quem não está habituado, então o R-CHOP é rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina e prednisona, tá? É o acrônimo. E nesse esquema, eles usam 20 miligramas de dexametasona EV, mais 100 miligramas de prednisona por 4 dias consecutivos. Esse esquema pode mudar, principalmente em relação ao uso do corticoide, mas é o que se faz no ICESP, é esse esquema. Na avaliação dos nossos pacientes, 60% usavam prednisona, 40% dexametasona. O tempo de monitorização, a gente não, para a gente fazer um controle desses pacientes, a gente não tinha um grupo controle. Então, o que a gente fez é comparar a monitorização no período que estava usando corticoide versus o período sem uso de corticoide, tá? Então, foi mais ou menos metade, metade. Então, o que a gente observou na avaliação? Que houve diferença mesmo, esperado mesmo, do aumento da glicose intersticial usando corticoide, principalmente no período da noite, tá? Principalmente, e mais no período no final da tarde, início da noite. Teve uma diferença em relação ao pico de glicose intersticial, chegando a mediana de 218 durante o uso do corticoide, lembrando que os pacientes não têm diabetes, e a porcentagem de glicose intersticial maior que 180, o tempo, é em torno de 10 horas, né? Então, esse aqui é o gráfico ao longo do dia, né? Semelhante àquele outro estudo, mostrando mesmo o aumento da glicemia no final do dia, né? E aí a gente mostrando os que usaram dexametasona e a prednisona, né? E aqui é um dia após
a suspensão da prednisona ou dexametasona, mantendo ainda um pouco esse padrão aumentado no final do dia. Esse paciente sem diabetes, lembrando. E assim, a dose total equivalente de dexametasona e prednisona foram semelhantes, mas o tempo de uso de prednisona foi maior, tá? Então, talvez eu explique esse aumento aqui no primeiro dia com o uso de prednisona. Então, os resultados do nosso estudo, 60% dos pacientes tiveram pelo menos uma hora de glicemia maior, glicose intersticial maior que 180. A mediana de tempo com glicose intersticial maior que 180 foi de 3 horas durante o uso de corticoide. A mediana do pico de glicose intersticial foi de 218, como eu já tinha dito. E um dado interessante são poucos dados, né? São 15 pacientes só, mas essa curva, essa correlação negativa entre a glicose tercial e o IMC, né? Então, IMCs mais baixos tiveram glicose tercial mais altas. Aí tentei explicar isso na discussão do nosso artigo, motivos que possam explicar isso. E o que se tem descrito é que os pacientes que têm peso baixo, em geral, têm um maior grau de caquexia. E a caquexia é um estado inflamatório muito mais intenso. Então, pode ser algo que explique, mas são dados limitados pelo nosso estudo, né? Tanto para... E, assim, alguns insights que o nosso estudo trouxe é que a maioria dos pacientes que recebem quimioterapia não tem avaliação glicêmica, especialmente os pacientes sem diabetes conhecido. A solicitação de glicemia não é usual e, quando feita, a amostra de sangue é obtida pela manhã em jejum, então a glicemia de jejum. A hiperglicemia ocorre mais frequentemente à tarde, pois os glicocorticoides são administrados, a maioria, pela manhã. Então, as recomendações, então, é realizar a automonitorização glicêmica nos pacientes sem diabetes por pelo menos 24, 72 horas do início do uso de corticoide, medir ao menos a glicemia pré-jantar nesse período. Então, agora eu vou falar sobre tratamento da hiperglicemia por corticoides. Infelizmente, não tem consensos existentes, tá? A grande maioria é baseado em opinião de especialistas ou em poucos estudos clínicos randomizados. Então, a recomendação desses autores, então, a hiperglicemia leve, quando considera menor que 200, nos pacientes sem diabetes prévio ou até com diabetes previamente controlados, é a manutenção dos usos de antibióticos orais ou parenterais não insulina. Não necessariamente precisa usar insulina. Então, pode ser usados os sensibilizadores de insulina, como metformina, pioglitazona, secretagugos de insulina, sulfonilureias, as glinidas, inibidores do DPP-4 e agonistas de GLP-1, e os inibidores de SGLT2 ainda há evidência limitada para indicar. Então, vou falar sobre o que tem em relação aos antidiabéticos orais e parenterais não insulina. Então, as sulfas, a vantagem é que ele começa a agir rápido, né? A desvantagem é que eles têm ação mais prolongada, o risco maior de hipoglicemia e não age especificamente na glicemia pós-prandial. E tem de evidência de estudos que melhora a glicemia de jejum. As glinidas tem também, ele começa a agir rápido, né? Tem ação rápida também. O alvo de glicose pós-prandial é atingido e tem um baixo risco de hipoglicemia. Mas a desvantagem é que precisa de doses frequentes e o custo é alto. O que tem de evidência é que melhora a glicose pós-prandial, tem melhora também da glicemia média e da hemoglobina glicada. Os agonistas de GLP-1 têm um início, começa a agir rápido, um alvo de glicose pós-prandial que é atingido e tem um baixo risco de hipoglicemia. Em contrapartida, a evidência é limitada ainda na literatura, tem os efeitos adversos gastrointestinais e renais e o custo é alto. Com evidência que tem de estudo é que melhora a glicemia média da glicemia pós-prandial, reduz doses de insulina e da frequência de injeções em combinação com o esquema basal-bolus. Os inibidores de DP4, as gliptinas, começa a agir rápido também, o alvo de glicose pós-prandial é atingido, baixo risco de hipoglicemia, mas como desvantagem a evidência é contraditória e o custo é alto. De evidências científicas, melhora ou não tem efeito na glicemia pós-prandial, pois que é contraditória a evidência, a melhora da glicemia média e da hemoglobina glicada.
A metformina biguanida, a vantagem é o baixo risco de hipoglicemia e baixo custo, a desvantagem é o início lento de ação, demora um pouquinho mais para agir e deve-se evitar a insuficiência renal. A evidência em hiperglicemia, a evidência científica é que melhora a glicemia pós-prandial, glicemia de jejum e glicada, melhora a área sobre a curva de glicose no teste de tolerância, e as glitazonas têm baixo risco de hipoglicemia, mas tem um início, demora para agir e pode promover ganho de peso. Que tem de evidência melhora da área sobre a curva de glicose no teste de tolerância e melhora a hemoglobina glicada em combinação com insulina. Os inibidores de SGLT2 têm um início imediato de ação, tem um baixo risco de hipoglicemia, mas infelizmente ainda tem dados insuficientes, a evidência é bem limitada, é coadjuvante em promover fraturas ósseas e tem um risco de cetoacidose diabética. O que tem de evidência é que não tem melhora na glicemia média se adicionada a outros antidiabéticos. Os inibidores de alfa-glicosidase, a carbose, né, tem um início imediato de ação, ele consegue agir na glicemia pós-prandial, tem baixo risco de hipoglicemia, mas também com dados insuficientes, e que tem de evidência é que melhora a glicemia pós-prandial quando em combinação com glinidas. Então, só para quanto que é a dose e como que a gente faz em relação aos medicamentos. Então, as sulfas, principalmente o estudo na Inglaterra, que eles usam muita gliclazida, eles recomendam a gliclazida de curta duração, começando 40 miligramas pela manhã e aumentando até o máximo 240 miligramas pela manhã, até uma dose total diária de 320. Lá eles têm a gliclazida de curta duração. Aqui no Brasil, a maioria é gliclazida de liberação estendida, né? A biguanida, a metformina, pode ser terapia inicial em pacientes sem diabetes, mas ele demora para agir, né? Ele pode ser usado também, alguns estudos mostrando como profilaxia para evitar. Então, é redundante, né? Profilaxia evita. Em um estudo randomizado controlado duplo cego, tá? Metformina uma vez por dia, depois pode aumentar para 2 vezes por dia nesse estudo. A pioglitazona, os dados são escassos, mas pode ser utilizada com baixa evidência científica. Os inibidores de DPP-4 ou agonista de GLP-1 também os dados são escassos, né? E a ação é insuficiente só em uso isolado para manejo da hiperglicemia induzida por corticoide e não tem efeito na prevenção. Então, esse aqui é o algoritmo. Em 2008, as sociedades de diabetes da Inglaterra, né, se juntaram para fazer padronizações do tratamento do diabetes na Inglaterra. E aí eles atualizaram em 2023, e um dos temas foi o algoritmo do manejo da hiperglicemia em pessoas usando corticoide. Então, eles separaram o diabetes de acordo com o status do diabetes, né, se ele não tinha diabetes, se tinha diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, e no caso de não ter diabetes, eles recomendam, então, como eu já disse no slide anterior, a gliclazida de curta duração, 40 miligramas pela manhã até dose máxima de 240 miligramas pela manhã, com a dose total de 320. Nos pacientes com diabetes tipo 2, que não têm histórico de hipoglicemias e não estão usando sulfonilureias ou insulina, eles recomendam também a mesma coisa dos pacientes sem diabetes. Os pacientes que usam, pacientes com diabetes tipo 2 usando insulina uma vez por dia, principalmente bedtime, né? Trocar o bedtime pela insulina, trocar o horário para amanhã. E você vai titulando em 10 a 20% de acordo com a glicemia pré-jantar. Se você está usando insulina 2 vezes por dia para o tratamento de diabetes e desenvolve essa hiperglicemia, recomenda-se aumentar a dose da manhã em 10 a 20%. E a mesma coisa para o diabetes tipo 1, tá? Se usando insulina 2 vezes por dia, é o mesmo do diabetes tipo 2, mas se estiver usando o esquema basal-bolus, que se considera, diz para considerar transferir a insulina basal da noite para a manhã e aumentar a insulina prandial em 10 a 20% todos os horários. Quanto à hiperglicemia moderada ou grave, então maior que 200 miligramas por decilitro, a terapia de escolha é a insulinoterapia. Os esquemas são variados, desde bolos correção, basal bolos, NPH concomitante ao uso de corticoide, basal bolos
Lembrando que os estudos americanos, Basal-Bolus, eles consideram como análogo de longa duração, usando o NPH concomitante ao uso de corticoide. Para alguns é estranho usar, por exemplo, uma glargina com NPH, né? Mas é recomendação. Basal-Bolus é mais uma correção concomitante ao uso de corticoide, com insulina de ação curta ou rápida. E pode-se ou não usar os sensibilizadores de insulina junto, metformina e bilglitazona. Então, vou falar a evidência de cada um desses esquemas, tá? Então, quando você faz o bolos correção, que é a insulina prandial mais correção, a indicação é quando você usa corticoides de curta duração, né? Que não é comum nos pacientes oncológicos. Então, é recomendado uma dose inicial de 0,1 unidade por quilo por refeição, mais uma correção, se tiver entre 200 e 300, somar 0,04 unidades por quilo. Uma glicemia maior que 300, é o dobro disso. E você fazer ajuste terapêutico de acordo com se tiver correções pré-prandiais repetidas, aí você considera até incluir a insulina basal pela manhã para evitar o pico vespertino da glicemia. O esquema usando insulina basal concomitante ao corticoide, né, quando você usa os dois juntos, a indicação em pacientes que têm hiperglicemia, uso de corticoide uma vez por dia, e eles fazem a recomendação de dose inicial de acordo com a dose prednisona ou equivalente, né? Então, no caso de prednisona, 0,1 unidade a cada 10 miligramas de prednisona e vai aumentando até o máximo de 40, 0,4 unidades por quilo por dia de insulina basal, né? Então, pode ser NPH, glargina, detemir, e eu fazendo o ajuste de doses em 20%. Então, esse aqui é no estudo na revisão sistemática do Endocrine Practice, que eu comentei em 2022. Então, os pacientes que fazem a insulina suplementar, né, adicionando NPH, se recomenda interromper o tratamento ambulatorial de diabetes, adicionar NPH até 0,5 unidades por quilo no período, junto com o corticoide, e adicionar NPH, na verdade, NPH, na verdade, não uso corticoide, adicionar NPH, ajustar NPH em até 10% por dia até atingir o alvo glicêmico. O esquema basal-bolus, a principal indicação é pacientes com glicada muito alta, maior ou igual a 9,5%, ou já usuários de múltiplas doses de insulina ou de corticoides, múltiplas doses de corticoide. As opções são usar o esquema basal-bolus 50-50 ou até 30-70, se usando insulina NPH 2 a 3 vezes por dia, com corticoide pela manhã, manter o esquema basal-bolus 50-50 e aumentar a dose de NPH pela manhã ou no almoço. Os pacientes usando corticoides de 12 horas, 8 horas, 6 horas, manter o basal-bolus 50-50 com essa dose adicional de NPH e também modificar o esquema basal-bolus 50-50 para 30-70. A dose inicial, então, nesse estudo aqui recomendado, que recomenda pacientes com glicada entre 9,5 e 11,5, começar com 0,6 unidades por quilo por dia, entre 11,5 e 12,5, 0,7, e maior que 12,5 de glicada, 0,8 unidades por quilo por dia. E fazer ajuste de 10 a 20% de acordo com as glicemias capilares. Então, o único estudo era um estudo prospectivo não randomizado, usando o análogo de longa duração do basal-bolus. Esse estudo espanhol, né, que comparou, são pacientes com DPOC, tá? Que foi um estudo controle versus intervenção com hemoglobina glicada semelhantes, usando metilprednisolona, com basal-bolus 2 vezes por dia no grupo intervenção e basal-bolus 1 vez por dia de basal controle. Então, é estranho porque usar glargina ou detemir, eles dividem a dose, tá? Então, em vez de usar 1 vez por dia, eles usam, sugerido usar glargina, metade da dose de manhã, metade da dose à noite, ou detemir também. O que se mostrou nesse estudo, a média de glicemia menor no grupo intervenção, mas maior dose total diária de insulina. Não teve diferença em relação à hipoglicemia e a euglicemia ocorreu em 50% do tempo no grupo intervenção do grupo controle, do tempo do controle. Então, mais 50% a mais.
A, a hiperglicemia, não, e o esquema basal-bolus usando, aquele lá foi da NPH, o esquema basal-bolus usando insulina basal 2 vezes por dia, então, baseado nesse estudo, é calculado a dose total diária e dividir 50% e 50%, tá? Com essa insulina basal dividida em duas doses, lembrando que eles usam análogos de longa duração. Então, quando você usa esquema basal-bolus usando NPH 3 vezes por dia, também só tem um estudo também, que também é da Espanha, né? Ele usou NPH 3 vezes por dia mais bolos pré-refeições, versus basal-bolus com glargina mais regular, tá? Não teve diferença, pacientes com DPOC também, usando CGMS, não teve diferença entre os grupos quanto às médias de dose total diária de insulina, glicemias, tempo no alvo, considerado nesse estudo 80 a 180 e variabilidade glicêmica. Só houve 3 episódios de hipoglicemia menor que 40 no grupo NPH e nenhuma hipoglicemia no grupo glargina. Foram 53 pacientes, tá? Então, 3 de 26 pacientes. Então, no Endocrine Practice, que recomenda, então, pH 3 vezes por dia e prandiais, quando você escolhe esse esquema, é calculado a dose total diária, de 0,3 a 0,5 unidades por quilo, ou também pode ser você pegar a dose ambulatorial e aumentar 50% e dividir 50% com NPH 3 vezes por dia. Quando você escolhe usar o esquema com NPH uma vez por dia mais bolus prandial, tem um estudo randomizado controlado da Austrália, era em pacientes internados, né, com uso de prednisolona, envolvendo 3 hospitais, né, excluindo diabetes. 70% tinham diabetes prévio, 70% eram pacientes com DPOC, e ele fez uso do CGMS nesse estudo. A média glicêmica não tinha tanta diferença, 7,9 por 7,2 não tinha diferença pela estatística. Eles definiram hiperglicemia, 2 glicemias capilares acima de 180 ou uma glicemia maior de 170 em 24 horas. E ele comparou NPH uma vez por dia, mais o bolos pré-refeições usando asparte versus basal bolos com glardina e asparte. O controle glicêmico e a taxa de hipoglicemias foram semelhantes no primeiro dia do uso corticoide. Ele só avaliou um dia, tá? No dia seguinte ao uso do corticoide. Então, a recomendação, então, nesses casos, é calcular a dose total diária, 0,5 unidades por quilo, ou aumentar 30% a dose total diária de insulina que o paciente já usava, e dividir metade metade, só que 50% usa NPH só pela manhã. Quando você usa o esquema basal-bolus somando a NPH com comida de corticoide, que é o esquema que eu mais uso, fora, né? Porque aqui a gente, o basal-bolus, lembrando, com análogo de longa duração, né? O diabetes prévio, indicação dos pacientes com diabetes prévio em uso ambulatorial de esquema basal-bolus de insulina, mais o uso de corticoide de meia-vida intermediária ou longa, né? Então, a prednisona ou dexametasona. E a dose inicial é aquele mesmo esquema mesmo que eu já tinha falado, 0,1 unidade por quilo a cada 10 miligramas de prednisona. Então, o que se faz, então, é iniciar a basal-bolus ou já iniciar com a dose da insulinoterapia ambulatorial, mas se tiver uma glicada maior que 9%, considerar deixar pelo menos 0,3 unidades por quilo de insulina basal. E aí você adiciona 0,1 a 0,3 unidades por quilo de NPH junto com o corticoide. Em relação a basal-bolus mais a insulina NPH concomitante com o corticoide, são 3 estudos randomizados controlados, né? Então, 3 estudos americanos, usando todos análogos de longa duração, né? Então, os 3 com glargina. E os resultados foram: um estudo mostrou a glicemia pré-prandial menor em basal-bolus com NPH, no grupo NPH, basal-bolus com NPH. Um outro estudo mostrou um controle glicêmico e taxa de hipoglicemia semelhantes entre os grupos, e o outro grupo mostrou que no grupo, aqui ele comparou
a avaliação dentro de 5 dias, tá? A média de glicemia de jejum e pré-almoço foram menores no grupo intervenção, com maior taxa de glicemias dentro do alvo, ele considerou 70 a 180, o timing range, o alvo, e glicemias maior que 300 miligramas por decilitro foi menos frequente. E nesse estudo houve 3 episódios de hipoglicemia menor que 70 no grupo NPH e nenhum no basal bolus. Não teve nenhuma hipoglicemia mais grave. O esquema basal bolus mais a correção, então aquele lá era mais NPH, agora é mais correção concomitante ao corticoide, só teve um estudo randomizado controlado na Índia, só que ele usava, de acordo com o corticoide, insulinas diferentes. Então, no uso da hidrocortisona, então não era só um estudo avaliando a correção com insulina rápida ou curta. Então, o paciente, de acordo com o corticoide, ele ia usando a insulina adicional. Então, só com a hidrocortisona que ele usava insulina regular. Mas quando usando prednisolona, metilprednisolona, usava NPH e a dexametasona usava insulina glargina, tá? E aí mostrou que no grupo basal bolus mais correção adicional teve melhor controle glicêmico e menor média de glicemia sem aumento de hipoglicemia. Mas foi um único estudo. Então, se você escolher esse esquema, então se o paciente já tiver diabetes prévio, você calcula a dose total diária para iniciar esquema basal bolus. Se não, você não usa o basal bolus, você só adiciona a correção. É, e você adiciona a correção de acordo com o tipo de corticoide, né? Então, a verdade é a correção aqui eles incluem também insulina basal, né? 0,1, 0,4 unidades por quilo, com regular se for hidrocortisona, NPH com prednisona, prednisolona, metilprednisolona. Eu incluí a prednisona, mas não entrou no estudo, né? E glargina com dexametasona. Então, só porque eu deixei o algoritmo tudo quebrado, quem quiser ter o algoritmo completo, eu deixei aqui. E nessa revisão sistemática da Endocrine Practice, os autores resolveram colocar a opinião de especialista deles. Então, o que eles recomendam, como um resumo, nos pacientes com hiperglicemia induzida por corticoide, ou usar basal bolus com NPH junto com corticoide, ou só o basal bolus. Tá? Então, basal bolus com NPH mais corticoide, então você pode usar duas formas, ou basal bolus com dose total diária de 0,5 unidades por quilo inicialmente, e adicionar NPH pela manhã 0,5 unidades por miligrama de prednisona ou equivalente, você sempre transforma em equivalente de prednisona, ou você adiciona NPH 0,1 unidade por quilo a cada 10 miligramas de prednisona. Então, por exemplo, 10 miligramas de 0,1 é aquele 20, 0,2 e assim por diante. E se não tiver diabetes prévio, você inicia no segundo dia, tá? Então, usou prednisona, usa o segundo dia que você começa a usar. E você pode administrar NPH 2 vezes por dia se tiver dexametasona, tá? Então, dexametasona você pode usar 2 vezes. No basal bolus, quando você só quer deixar o basal bolus, você inicia basal bolus com dose total diária de 0,5 a 0,6 unidades por quilo. Você distribui essa dose total diária em 40% de basal, 60% de prandial, ou você pode até deixar 30 a 70. Lembrando, basal bolus, nos estudos americanos, é com análogo de longa duração. Então, agora, a minha experiência no ICESP é o que eu faço, tá? Então, eu uso também basal bolus mais NPH com corticoide, mas a gente só usa NPH, né? A gente usa NPH 3 vezes por dia, ou iniciar já esquema basal bolus. Então, se o paciente está usando basal bolus com NPH mais corticoide, então eu uso 0,3 a 0,5 unidades por quilo de dose total diária, com fator de sensibilidade de 30 a 50, ou usando o alvo de acordo com o glucogol, que eu vou mostrar mais para frente. Eu adiciono inicialmente pela manhã 0,2 unidades por miligrama de prednisona ou equivalente. Lá no estudo, os especialistas recomendam 0,5. Eu sou um pouco mais conservador, eu deixo doses menores. Eu não tenho coragem de deixar 0,5, não. Iniciar basal bolus. Ou você fazer
a NPH de acordo com 0 unidades por quilo para cada 10 miligramas de prednisona no D1 de corticoide. Se não tiver diabetes, pode começar no D2. E nos pacientes usando dexametasona, às vezes eu deixo, como usa 3 vezes por dia, eu aumento a insulina, eu administro a insulina no café da manhã e almoço com doses aumentadas. E no esquema basal bolos eu faço a mesma coisa, 0,5 a 0,6 unidades, só que eu deixo 50% e 50%, porque a gente usa NPH, a gente aproveita os picos, tá? E aí eu faço a correção com fator de sensibilidade de 30 a 50 e o alvo glicêmico de acordo com o Glucogol. Só para quem não tem experiência, o Glucogol é um aplicativo que a gente fez baseado num estudo de um grupo israelense, que publicado no Diabetes Care de 2015, de acordo para a gente tentar objetivar um pouco mais o alvo de hemoglobina glicada, né? Porque até os estudos de geriatria eles colocam 7, 7,5, 8, 8,5 e não tem os intermediários. Então, aqui é uma forma de tentar objetivar um pouquinho mais, deixar menos subjetivo a avaliação, tá? Eu não vou comentar muito do estudo aqui, que não é o objetivo da aula. Então, a Endocrine Society 2022, a cada 10 anos, eles fazem uma revisão das recomendações dos pacientes internados, né? E nessa última recomendação, eles não resolveram não falar de tudo de outra forma e resolveram pegar 10 perguntas-chave que eles achavam importante colocar. E aí, junto com esse guideline, eles colocaram uma revisão sistemática, uma meta-análise dessas perguntas, de acordo com as evidências científicas. E a pergunta número 2 foi os pacientes hospitalizados recebendo glicorticoide, qual esquema de insulina usar? Eles avaliaram 7 estudos, 6 estudos clínicos randomizados e um estudo clínico não randomizado. Muitos batem com aquela revisão do Endocrine Practice. Somente um estudo, e aí, uma coisa, somente um estudo apresentava baixo risco de viés, os outros, pelo menos, um moderado risco de viés. A maioria dos estudos compararam NPH versus vários esquemas de insulina, tá? E o que mostrou aqui, nos 3 estudos mostrando basal bolos mais NPH versus basal bolos, favorecendo NPH mais basal bolos. A insulina, foram 3 estudos randomizados, teve menor média diária de glicemia em comparação ao esquema basal bolos e não teve diferença em relação à taxa de hipoglicemia e ao tempo de hospitalização. Então, o que eles falam, eles comentam na discussão você precisa ter um manejo mais proativo da hiperglicemia associada a corticoide em ambiente hospitalar, do que só deixar o esquema slide scale, né? Insulina de correção de acordo com a glicemia capilar. Tomar cuidado com o tipo, dose, intervalo de doses dos glicocorticoides na decisão de esquema de insulinoterapia hospitalar e levar em conta também o estado nutricional do paciente. Então, mas eles fecham aqui que não tem diferença em você usar esquema de NPH com esquema basal bolos. Então, eles ficaram no muro. Então, atenção no tratamento. Com a grande variação de dose e posologia via de administração dos corticoides, cuidado na retirada do corticoide também. E com perspectivas de tratamento, nesse estudo do Nature Reviews Endocrinology de 2022, eles falam que pensam que possam ser usados no futuro agonistas ou moduladores seletivos de receptores de glicocorticoide, esses inibidores de LXR-beta, antagonistas de E47, inativação da histona de acetilase 6, os inibidores de 11-beta desidrogenase tipo 1, reduzindo a conversão de cortisona em cortisol. Como conclusão aqui, então, a hiperglicemia / diabetes por corticoide é bastante prevalente, subdiagnosticado. A gente recomenda que aconselhar a medição da glicemia antes do jantar, em caso de corticoide pela manhã. A insulinoterapia é o tratamento de escolha para pacientes com glicemia maior que 200 e fazer o segmento clínico com ou automonitorização glicêmica, frutosamina, glicada e monitorização contínua da glicose intersticial, tá? Então, são várias pessoas que me ajudaram em todos esses anos do ICESP, incluindo a equipe do ICESP, um agradecimento para médicos, enfermeiros, e também os que me ajudaram também nos estudos que a gente fez, tá? Então, essas aqui são fotos da minha filha, que completou 6 meses, e obrigado pela atenção.